Entretanto, se alguém aparecer, vamos dando entrada É bem-vindo. e pelo menos só 2 minutos apresentar e ter pena desta tecnologia. Se calhar houve pelo menos mais 2 pessoas que já me telefonaram a perguntar o que é que estava a acontecer. Esta é uma iniciativa que está aqui, eu vou por uma questão de cordialidade, primeiro falar de quem está mais longe, Frénia Sousa Brandão, o Marcelo Norberto e a Ana-Lisa Costa Reis, porque eu com a Ana-Lisa somos mais próximos há muitos anos e, portanto, por uma questão de respeito. E explicar o que é que nós decidimos com esta coisa da pandemia, criou-nos estas relações pessoais e informáticas de atravessar continentes. Então, chamamos uma informalidade o dual global, mas que é todas as sextas-feiras, a primeira sexta-feira de cada mês, termos uma conversa, um debate sobre um tema, convidando um orador de Portugal e tendo um orador depois no mês seguinte do Brasil, e uma iniciativa de uma forma informal destes 4 cidadãos do mundo falantes em língua portuguesa. Portanto, isto é uma iniciativa que já começamos pontapé de saída, já temos os próximos meses também todos calendarizados com oradores nos pelo menos os 4 próximos meses, e se calhar a primeira pedir desculpa aos que aqui estão e aos meus colegas de coorganização, especialmente a ti, Luís, pedir desculpa por causa desta falha tecnológica. Se calhar alguns daqueles que até são nós mais próximos. Nós temos uma metodologia de fazer esta apresentação e cada um de nós vai ter o seu papel de intervenção. Eu, como não te conheço de lado nenhum, só conheço há 40 anos, deixei que fosse a Ana-Lisa, porque para ser de uma forma mais formal, com a informalidade, porque eu não era capaz de fazer uma apresentação formal, porque nós nos conhecemos desde os 14 anos e, portanto, é um gosto imenso estarmos aqui, ouvirmos, mas pelo menos há uma coisa que eu tenho a certeza: vou aprender muito de algo com que hoje atravessei o Marão, aliás, anteontem atravessei o Marão e, portanto, estou na encosta do outro lado, aqui sossegadamente, nas terras do norte de Portugal, para te ouvir e participar. E vou passar à Ana-Lisa, que compete, porque pensávamos que temos o estádio, eu ia dizer o estádio Alvalade, mas não te vou provocar. Deixa a provocação para o fim, só. É melhor. Analisa. Assim. Isto já agora para o Marcelo e para a Frei. Eu não posso deixar de fazer referência, obviamente, agradecer ao Lenço Dias, que é um amigo que tem estado connosco, que um dia deste temos que encontrar-nos mesmo, porque com outras iniciativas nossas está desde Maputo connosco, presente. E é um prazer ter aqui Fernando Carvalho também, que parece-me estar pelo Alentejo, não é? Não, estou em Lisboa. Em Lisboa. De maneira que um pedido de desculpa, que assumo ele, se calhar, a responsabilidade da colocação do link, e vou passar à Ana-Lisa, que essa apresentação como se estivesse no estádio da Alvalade. Nós tínhamos combinado que na Dual Global ia ser tudo muito sério e que, pronto, havia vestido uma apresentação toda formal, mas o Zofino já fez a entrada toda informal, mas pronto, vamos lá tentar retificar isto. Não conseguimos ser muito formais, não adianta. Hoje temos o prazer de apresentar o Sr. Engenheiro Luís Corte Real,
Tem 57 anos, é engenheiro florestal, com mestrado em gestão de territórios comunitários, realizado na Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro e Vila Real. Começou a trabalhar no Centro Nacional de Sementes Florestais, em Amarante, e por aí se manteve por mais de 20 anos. Este Centro Nacional de Sementes recolhe, certifica, conserva e distribui sementes florestais por todo o país. Em Amarante, ainda foi responsável durante um longo período pela gestão dos baldios da Serra do Marão, uma área superior a 6.000 hectares. Esta serra tem 6 baldios cogeridos pelos compartes locais, em parceria com o Estado português. Neste percurso, liderou a equipa técnica que desenvolveu o Programa Nacional de Valorização dos Territórios Comunitários, tem várias comunicações em congressos e preferiu diversas palestras para entidades públicas e privadas. Atualmente presta serviço no Ministério do Ambiente na gestão de recursos cinegéticos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O Zeferino lançou-me este desafio, como eu já disse, somos amigos de longa data e sempre partilhamos amizade, mas nunca tínhamos partilhado nada deste género. Portanto, é uma novidade para mim, é um prazer também estar aqui e o Zeferino, quando me convidou, foi um bocado, não foi em cima da hora, mas eu disse, se for mesmo para falar daquilo que eu estou à vontade, que é a Serra do Marão e a gestão dos baldios, e ele achou ótimo o tema e por isso é um tema que eu abraço com muita paixão e a que dediquei muito da minha vida e que, portanto, vou-vos apresentar. Luís, só uma coisa, agora nós passamos a bola para o Brasil, porque agora é o Brasil que modera e quem faz. Portanto, isto é um jogo Portugal-Brasil, mas com Angola pelo meio. Portanto... Muito bem. Marcelo, pega. Bom, boa tarde e boa noite, né? Olá. Dependendo de onde estivermos. E Luís, um grande prazer recebê-lo. E a palavra está com você, para depois de aprendermos bastante, termos o que discutir também aqui. Muito obrigado, Luís. Ok. Então, vamos a isto? O som está um bocado com eco, já melhorei baixando a câmera aqui para o meu nível de boca, portanto eu estou a olhar, não estou a olhar para... Ok, há aqui um desfazamento entre o olhar e a conversa, mas vamos tentar. Aqui atrás de mim está a Serra do Marão, parte da Serra do Marão, de que eu vou falar e onde eu trabalhei muito tempo. Eu vou partilhar então a minha comunicação com vocês e depois disponibilizo com vocês se quiserem ficar com ela para qualquer consulta ou para poderem entender. Portanto, vamos a isto. Então, estão todos com a apresentação? Ok. Então vamos a isto. Se entenderem necessário interromper, estejam à vontade e eu prestarei algum esclarecimento. Como temos aqui muita gente que não conhecerá tão bem Portugal, eu quero-vos localizar onde é que nós estamos. Nós não. Eu estou-vos a falar do Porto neste momento, que é onde eu resido. O Porto fica aqui no norte do litoral e a Serra do Marão fica no norte de Portugal e é uma serra que é partilhada pelo distrito do Porto e de Vila Real, bem dizer, divide. Nós temos um ditado que é: para lá do Marão mandam os que lá estão, porque o Marão é um maciço montanhoso muito elevado, chega aos 1400 metros, para nós isso é elevado, e faz uma barreira também física e que condiciona muito o tempo. Muitas vezes basta dobrar a serra
para o tempo ser completamente diferente. Normalmente em Vila Real está mais frio, para cá está mais sol. E a Serra do Marão é um complexo montanhoso muito grande, que tem mais de 20 mil hectares, mas eu vou-vos falar da parte que está virada para poente, portanto virada para o mar, que é portanto, virada para o mar, que é a parte do Distrito do Porto, e foi sobre essa que incidiu o meu trabalho de, 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 de estudo e de valorização dos territórios comunitários. Nós temos uma palavra cá em Portugal para definir os territórios comunitários, que são os baldios. Não sei se no Brasil ou em Angola se o termo é usado da mesma maneira, mas mesmo cá em Portugal a palavra baldio é muitas vezes usada erradamente. Quando se quer referir a um terreno que não tem dono, diz que isto é um terreno baldio, é um baldio, mas é errado neste contexto porque os territórios pertencem a comunidades, são áreas florestais extensas, pertencem a comunidades locais, a aldeias pequenas que vão ver que têm uma muito baixa densidade populacional, mas que gerem 1.000, 2.000, 3.000 hectares de território arborizado. Mas já vamos lá mais à frente. Isto é uma panorâmica da Serra do Marão, tirada do ponto mais alto, que é precisamente do lado de Vila Real. Eu tenho que vos enquadrar, antes de chegar onde eu quero chegar, tenho que vos enquadrar, até porque para muitos isto poderá ser novidade, ou pelo menos é desconhecido, mas a Serra do Marão, por ser uma terra muito alta, já desde o século XVIII, que era considerada incultivável. Esta referência que eu faço aqui às memórias paroquiais, as memórias paroquiais foi um inquérito que foi mandado fazer pelo rei de Portugal, Dom José, depois do terremoto de 1755, mandou, espero que saibam que houve um terremoto muito grande em Portugal, em Lisboa, que ardeu, teve um tsunami e que criou muita morte e muita destruição. E depois disso o rei quis saber no resto do país se tinha havido estragos provocados pelo terremoto. Então fez um inquérito a todas as serras, perdão, a todas as paróquias. Na altura eram as paróquias são as áreas geridas pela Igreja, e perguntou a todas as paróquias se tinha havido estragos. Mas para não fazer só a pergunta se havia estragos ou não por causa do terremoto, perguntou também coisas sobre o local onde cada padre tinha que responder. Pronto. Então, as perguntas eram: na sua terra criam-se, que agricultura é que se faz, que rios é que passam lá, que animais é que habitam. Sobre as pessoas também perguntaram quantas pessoas é que comungam na igreja, na missa, quantas vezes é que havia distribuição de correio. Era um inquérito muito pormenorizado. E isso permitiu-nos conhecer muito do que cada padre respondia com o rigor que conseguiam. E então, o que eu consigo retirar da leitura dessas memórias paroquiais, que estão agora editadas num livro por distritos de cada um daqui do país, consegue-se tirar muito sobre o que é que se passava nestas alturas. E aqui, do espaço da Serra do Marão, fala isto, que vocês já tiveram a ler, entretanto, porque só havia animais bravos, os lobos, as raposas, os javalis, havia coelhos leves e a maior abundância as perdidas. Ainda dizia também que na terra ainda havia colmeias, a qualidade do seu tratamento é frigidíssima,
e falava dos rios que tinham trutas e mais caixas de peixes. Estas memórias paroquiais são do século XVIII e deixem-me fugir, voltar para trás, e esta serra foi crescendo, sempre gerida pelas aldeias que lá estavam, mas a partir do final do século XIX, em 1800, o Estado português entendeu como necessário organizar o território e prestar mais atenção às florestas. Falta-me aqui um slide, mas em 1885, acho que é assim, foi criado os serviços que haviam de gerir os territórios florestais e finalmente em 1901 são criados grupos de trabalho com colegas meus, silvicultores, em vários temas, o de hidráulica florestal, o do regime florestal, o fomento florestal, a polícia florestal e a estatística florestal. Nós tínhamos isto tudo muito desordenado, não havia nada para estudar a nossa floresta, a floresta estava mal gerida ou era inexistente e então em 1901 pela primeira vez fala-se em regime florestal. Este regime florestal foi depois criado em 1903 o regulamento para a execução do regime florestal. E este regime florestal, que ainda hoje está em vigor, é uma servidão que ainda hoje está em vigor e que na altura dividia-se em total e parcial. O regime, na altura e ainda hoje, o regime florestal total atualmente é dos espaços que são propriedade do Estado, em exclusivo, e o regime total florestal parcial é quando, por reconhecimento de necessidade, utilidade pública, mesmo não sendo do Estado, é submetido a esse regime. E este regime florestal de 1903 é de uma riqueza ambiental e ecológica tão grande como os melhores tratados de hoje se fazem. Reparem o que diz aqui, as disposições destinadas não só à criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos, cuja arborização seja de utilidade pública e conveniente ou necessária para o bom regime das águas, a defesa das várzeas, a valorização das planícies áridas, o benefício do clima ou para a fixação da conservação do solo nas montanhas, das areias do litoral marítimo. Quando hoje falamos em floresta sustentável ou uma agricultura sustentável, acompanha este raciocínio que já vem de 1903. E então, passado... ainda tem aqui mais qualquer coisa. Pois, o regime florestal, desde que seja posto em execução, será um dos mais importantes serviços que se prestarão ao país e principalmente depois de que a riqueza florestal de todas as demais nações começou a mostrar-se insuficiente para satisfazer regularmente as necessidades de consumo das substâncias leñosas. Portugal estava praticamente desarborizado nesta altura do ano, nesta altura do século. No início do século XX estava praticamente desarborizado, havia poucas áreas arborizadas e a Serra do Marão não fugiu à regra. Então, aquilo foi criado em 1903 e em 1917 é criado o regime florestal da Serra do Marão por decreto. Então, saiu um decreto que definiu 2 perímetros de arborização na Serra do Marão, praticamente com todas as freguesias, e de todos os terrenos particulares que nela se encontrassem incluídos. Então, neste edital, ele informa que irá ocorrer um inquérito à população, para as pessoas, que é destinado a conhecer os usos dos povos
relativamente ao trânsito, águas, pastos e aproveitamento dos produtos florestais e minerais nos terrenos incluídos neste regime florestal, bem como para saber quais eram os inconvenientes que daqui podiam correr para os povos. Os povos, nesta altura, não havendo grande arborização na serra, o que eles faziam era o apacentamento de gados e faziam a recolha de matos para aquecimento de pequenas lenhas e, portanto, era o único proveito que a serra dava. E então fez-se este edital e então fez-se aqui depois o alto, aqui apresenta-se um bocado o que é que os povos reclamavam. Diziam que para aqui cada uma destas pessoas, nestas freguesias, o Bordelo, o Cadadelo, o Abodela, diziam quem aqui eram as pessoas que podiam ser lesadas pela instalação da arborização na serra. E então o regime florestal da Serra do Marão foi criado inicialmente para 6.167 hectares e previa que a partilha dos lucros entre o Estado e a Câmara de Amarante estipulou-se um valor de 10 escudos por hectare. E o que era permitido aos povos, dizem mais à frente, era o apachamento dos gados e a roça dos matos nos locais para esse fim indicados e o aproveitamento das águas e a concessão de lenhas secas até 6 centímetros de diâmetro. Portanto, era para coisas muito pequenas. Isto causou muita revolta no povo, porque estavam habituados a ir para o monte, para a serra, de qualquer forma, e começaram a ser limitados nessa atuação. Temos cá em Portugal, não é cá em Portugal, temos em todo o mundo editado um livro do Aquilino Ribeiro, um autor português, que é Quando os Loivos Uivam, que refere precisamente as lutas que os povos tiveram com o Estado por terem sido privados das suas terras serranas. Uma das recomendações do plano que foi feito para a Serra do Marão era que não se devia cobrir de arvoredo o que de maior rendimento é explorado, seja pelas pastagens, e salvo se houver outras razões de ordem, como a correção de torrentes e as defesas de terras que devem-se considerar dominantes. A sua reserva impõe-se por motivos de ordem científica para regalo da vista e atração das migrações turísticas. Estes cuidados todos foram tidos e a Serra do Marão começou a ser arborizada em 1917. Logo de seguida começou a ser arborizada com uma cadência certa, mas com muita sabedoria, porque precisamente para evitar as lutas com os povos, eu lembro que aqui estão 6 baldios incluídos nestes 6.000 hectares, há 6 aldeias primordiais que estavam incluídas, e então para não arranjar guerras com toda a gente ao mesmo tempo, começou-se a arborizar distintamente. Este espaço a vermelho é o limite do que depois foi considerado regime florestal. Este ficou considerado o perímetro florestal da Serra do Marão. Portanto, como eu disse, isto é só do lado do Porto. Amarante fica cá em baixo, junto ao Rio Tâmega. E então, aqui, entre 1919 e 1920, foram arborizados vários sítios de pouca importância em termos de área. E depois, nos anos seguintes, deu-se continuidade, nos 10 anos seguintes, distribuindo a arborização por toda a serra um pouco mais. Nos seguintes anos, de 30 a 40, continuou-se, e em 50 já estava a serra muito bem arborizada, em 60 melhor ainda,
e em 70 praticamente estava toda arborizada e com uma grande diversidade de espécies. Mas essa grande diversidade era apenas nas linhas de água, nos locais mais frescos, porque de resto predominou-se o pinheiro bravo e o pinheiro silvestre como as principais espécies a utilizar. Utilizaram-se muitos castanheiros, muitas bétulas, mas era só nos terrenos mais úmidos. Isto são terrenos terrenos de origem xistosa, terrenos pouco profundos e como tal não dava qualquer espécie para arborizar aqui neste espaço. Ainda faltava aqui mais 10 anos, até 80 foi isto. No meio disto tudo foi feito o projeto de arborização em 1939, quando foi concluído, já ia com muita parte plantada, e isso foi reconhecido, e nós estávamos nesta altura num período negro da nossa história, com a ditadura do Salazar, e curiosamente é o Salazar, está aqui a assinatura do Salazar, que aprova o projeto da Serra do Marão, que veio a ser concluído nos anos seguintes. Fazia parte do projeto e construíram-se 10 casas de guarda florestal para ser garantida a vigilância. Fizeram-se 5 viveiros florestais, fizeram-se mais do que 75 km de rede telefónica, o que era uma grande novidade. Os serviços florestais foram pioneiros quase nas redes telefónicas de grande dimensão aqui em Portugal. Fizeram-se mais de 45 km de caminhos e estradões florestais e um quartel de sapadores para combate aos incêndios, a quem era destinado, a quem competia precisamente fazer o combate aos incêndios. Aqui está resumido um pouco o que é que se passou neste período todo. Falta aqui uma coisa que por acaso não incluí no quadro anterior, é que também se fizeram viveiros de trutas para repovoar os rios. E temos ainda funciona hoje o viveiro de trutas da Serra do Marão, que produz trutas para as bacias dos rios litorais, portanto não a parte de interior de Portugal, mas sim os rios litorais, parte do Rio Douro, do Rio Tâmega, depois do Rio Minho, o Rio Minho, o Rio Ave, o Rio Douro. Essas bacias hidrográficas são servidas pelo viveiro de trutas da Serra do Marão. Perdão. Ok. Está aqui, foi em 1945 a instalação do viveiro das trutas. E em 1985 houve o grande incêndio do Marão. Mas antes de chegar aí, este primeiro senhor, Miguel Ramon Barbeiro Pinto, era um senhor cá do Porto e que foi para Amarante, novo ainda, e foi o tal que teve sabedoria para gerir os conflitos com os povos. E teve a sabedoria, como eu estava a dizer, de ir espalhando a arborização ao longo da serra, e os povos foram reconhecendo essa utilidade, até porque depois eles recebiam muito, eles não recebiam dinheiro nenhum. Eles podiam usufruir do espaço, mas o dinheiro ia todo para a Câmara, portanto para a autarquia, que geria como o Estado. E isto é uma imagem da arborização, está aqui por engano, mas ainda é da arborização inicial. São umas pseudo-psugas e umas bétulas. Isto é uma fotografia de inverno, portanto as árvores estão sem folhas. E isto é parte da cidade de Amarante, onde foi feito o maior viveiro florestal que tivemos até em Portugal. Ele produzia aqui milhões de plantas. Eu, quando comecei a trabalhar, ainda foi neste viveiro,
agora já não está assim. Isto, como imaginam, tem uma grande pressão urbana e a Câmara já ocupou grande parte disto, com uma piscina, com um estacionamento, com um parque de diversões. Mas quando eu cheguei, ainda se, por exemplo, só Pinheiro Bravo, 11 milhões, isto há 30 anos, produziam-se 11 milhões de pinheiros bravos. Entretanto, há umas estufas que nasceram para aqui. A arborização da serra, só por curiosidade, mas foi muito a picareta para abrir os caminhos, não foi fácil para quem cá trabalhava. Há algumas fotografias históricas desses momentos. E isto foi uma barragem que foi feita no rio Olo, em Amarante também. Isto era tudo regime florestal e foi feito para construir uma uma hidroelétrica para fornecer energia para parte dos serviços florestais para as casas e também chegou para a cidade alguma parte desta energia elétrica. Os serviços florestais sempre foram considerados um serviço de repressão, porque estas arborizações eram feitas, se preciso fosse, à força. Os povos não podiam, não eram chamados para decidir nada, e então estas tabletas eram frequentes em vários sítios na serra. Tenho aqui neste gráfico a arborização foi feita ao longo dos anos. Houve anos mais intensos, 1950 e depois em 1991. E tenho aqui uns anos escolhidos à sorte, mas nestes 3 anos, cada uma destas colunas, onde é que foram gastos mais jornas. Jornas é ocupação de mão de obra, mais em estradas e caminhos, mais em plantações, e um ano ou outro os viveiros. E eu vou andar mais depressa, porque Zeferino, quanto tempo é que eu tenho para isto? Está sem micro, noticioso. Podes ir para suscitar depois aqui algumas perguntas. Ok. Eu também já não me falta muito, mas vamos já avançando então. Isto era um estado da serra em 1940, completamente arborizado estas partes mais altas nem tanto, e isto é uma casa florestal e aqui já havia arborização em grande escala, e o que está aqui é sempre o pinheiro bravo. Isto é a construção do viveiro em Amarante. E este senhor que aqui foi o primeiro administrador. Esta fotografia é de 1950 e este é o senhor Raimão Barbeiro Pinto a passar a pasta para este aqui de sobretudo, que é o gravato que veio a suceder depois de... Isto foi o fim da vida profissional daqui do primeiro administrador, e foi um reconhecimento com os guardas florestais todos da terra. Mas nós estamos num clima muito mediterrâneo aqui, e com uma espécie que estava em maior escolha, os incêndios tinham que acontecer. Mas curiosamente o primeiro grande incêndio foi em 1966 e entretanto deu-se o 25 de Abril. O 25 de Abril, que nos trouxe muitas liberdades, trouxe também muitas lutas, e muitas vezes as lutas eram conseguidas através, no caso aqui da serra, através de pegar o fogo, porque havia interesses por trás e portanto tudo aconteceu. Agora acho curioso porque até 66 só tinha ardido isto, digno de realce, e depois de 75, do 25 de Abril, começou os fogos. 1975, 1978, 1981, 1982, 1984, depois o grande incêndio de 1985,
estava eu na universidade quando isto aconteceu, e depois seguiu-se o incêndio de 89, o incêndio de 98, o incêndio de 99, o de 2005, o de 2013. Praticamente tudo o que foi plantado já tudo ardeu pelo menos uma vez. Ainda há alguns resquícios de arborização original, porque, precisamente após o 25 de Abril, foi criada a Lei dos Baldios. Até essa data havia baldios, mas não havia nenhuma ordem que os regulamentasse, e então esta Lei de Baldios definiu os baldios como sendo os terrenos comunitariamente usados e fruídos por moradores de uma determinada freguesia ou freguesias ou parte delas. Esse foi mesmo o preâmbulo, e depois dizia quem é que eram os compartes, que são os moradores de uma ou mais freguesia, que, segundo os seus usos e costumes, têm direito ao uso e fruição do baldio. Ou seja, os moradores da serra eram os compartes e eles tinham direitos à serra. A lei dos baldios veio a provocar uma alteração também. O que até aqui era só gerido pelo Estado em exclusividade, a partir daqui passou a ser cogerido, ou seja, começou a haver uma cogestão entre o Estado e os baldios. Ou seja, o Estado é que decidia o que é que ia plantar, o que é que ia cortar, o que é que ia fazer, mas tinha sempre que ouvir os baldios para os baldios pronunciarem. Mas o problema, um dos grandes problemas é, como eu já vos disse, isto eram zonas de muito baixa densidade populacional. E eu até tomei nota aqui, só para vocês terem um termo de comparação, mas a densidade populacional destas aldeias, estas são as aldeias da Serra, e por curiosidade, a densidade do Rio de Janeiro são 5.600 habitantes por quilómetro quadrado, e de São Paulo 8.000 habitantes por quilómetro quadrado. E nós estamos aqui a falar de 75 habitantes por quilómetro quadrado, 27, e Fridão, que é a freguesia mais alta, de 100 habitantes por quilómetro quadrado. E dizia eu, tão pouca gente, infelizmente também temos muita pouca massa crítica. Ao todo, na Serra de Marão, em 2001 viviam 3.600 pessoas, e infelizmente não tínhamos massa crítica, ou seja, o Estado geria, e ainda quando me tocou a mim também gerir este território, muitas vezes eu convocava os baldios para se pronunciarem onde é que querem que eu plante, o que é que querem que eu faça. O senhor engenheiro é que sabe. Portanto, nunca tive massa crítica que me ajudasse nas decisões. Portanto, os povos, agora já mudou um bocado mais, mas os povos não tinham não tinham poder crítico para intervir mais do que dizer connosco, sim senhor. Os povos foram chamados em várias alturas para sessões de esclarecimento. Neste caso, a fotografia não me mostra, mas eu sei que foi numa altura em que o Estado fez uns pedilúvios para os rebanhos que andavam na serra serem tratados. Então fizemos ações de sensibilização com as pessoas para lhes explicar como é que haviam tratado os rebanhos em termos sanitários. E esta é a gestão que o Estado faz. Isto é uma revista do Marão recente, e uma das ferramentas que nós temos hoje em dia para combater os incêndios é o uso do fogo controlado. Esta mancha queimada aqui foi queimada propositadamente para criar descontinuidades, ou seja, aqui ainda temos uma mancha de pinhal ativa, viva, e desta encosta, se viesse um incêndio, ao encontrar aqui barreiras de descontinuidade de mato, ao menos permitia que o fogo pudesse ser combatido de uma forma mais fácil. Mas, como eu dizia,
o poder crítico das pessoas é baixo. O Estado português tem vindo seguramente a descapitalizar a serra em termos técnicos, e uma das coisas onde se nota, por exemplo, é as casas de guardas florestais. Tivemos casas ocupadas durante muitos anos. Em 1980 ainda tínhamos 11 casas ocupadas, mas atualmente temos uma casa de guarda florestal, ou seja, já não há presença de guardas na serra, porque primeiro eles estavam em sítios muito ermos, sem acesso a escolas. Os filhos, para irem à escola, tinham que fazer quilómetros a pé. Portanto, eles pouco a pouco naturalmente foram abandonados esses espaços. Hoje são espaços bonitos até para turismo, se calhar, mas para viver já não servem. O Estado tem vindo a descapitalizar também em termos técnicos a Serra do Marão, e o certo é que antes havia, e quando comecei a trabalhar tinha 5 colegas comigo a trabalhar na Serra do Marão. Atualmente está um e nem sequer está lá sediado, está no Porto e vai para lá quando é preciso. Portanto, vamos perdendo. Com isto, temos a serra em muitos sítios completamente despida. Isto aqui é uma casa de guarda, é a casa de guarda de Covelo do Monte, muito pastoreada toda esta zona, e o pastoreio traz também o fogo. Os povos, na sua ignorância, para renovar as pastagens, deitam fogo à pastagem e a pastagem arde. E o certo é que nós temos aqui um ditado que as cabras precedem o deserto. As cabras comem tudo e, portanto, se conseguíssemos ampliar isto aqui, nós veríamos que isto aqui praticamente não tem vegetação nenhuma rasteira, mas o pouco que tem, eles vão chegando o fogo ano sim, ano não, por muito que nós tentemos fazer o fogo controlado e fazer as pastagens, a renovação das pastagens nas alturas certas, e eles não. Os grandes incêndios começam com estes fogos descontrolados. Isto ainda foi a minha equipa de trabalho, uma das minhas equipas de trabalho, que ainda fizemos muitas plantações quando eu lá estive, e tínhamos máquinas, ainda temos máquinas para abrir caminhos, para fazer lavouras, para fazer novas plantações. O que acontece é que, com este afastamento do Estado e com os baldios e os povos pouco interessados, deixou de haver já o comunitarismo que antes havia, está completamente erosionado. E esta erosão, como eu lhe chamo aqui, deve-se principalmente a três situações, a 3 economias que se passam na Serra do Marão e que é, se calhar, transversal a outros espaços serranos. A economia rentista. As aldeias e estas comunidades recebem muitas rendas também do Estado, por exemplo, com o corte da madeira ou com as antenas de telecomunicação ou com os espaços eólicos, com os parques eólicos, e, portanto, é dinheiro fácil que chega sem ser trabalho nenhum. O livre acesso ao espaço comunitário, eu posso ir lá à serra, posso ir fazer provas de desporto, não tenho que dar tabaco a ninguém, não tenho que pedir autorização a ninguém, posso ir passear, fazer uma prova de bicicleta, posso fazer um piquenique. Portanto, há um livre acesso ao espaço que tem dono, que é de uma comunidade. E, por outro lado, a economia individual de cada comparte. Enquanto antes o gado, o rebanho era de toda a comunidade e havia um pastor que se revezava para ir à serra, agora cada pastor ou cada comparte pode ter o seu rebanho e vai para a serra com o seu rebanho. E, portanto, tem uma economia individual, tem as suas abelhas, estão com colmeias de cada um, e, portanto, com estas 3 economias a funcionar e a separação destes 3 tipos de economia, não há, como digo aqui, não há dependência da utilização da propriedade comunitária para garantir a economia individual dos compartes, o que provocou a erosão do baldio enquanto
enquanto um espaço comunitário. Passa a ser gerido apenas como um espaço de cada comparte. Esta erosão do comunitário obriga a que se repense cada vez mais na possibilidade de haver novos contratos para a Serra, para trazer novas riquezas e para que os baldios entendam aquilo como uma riqueza de todo o comparte. Os baldios estão, cada vez que o Estado faz um corte de madeira, entrega aos baldios 60% ou 80% desse dinheiro. E é muito dinheiro. Cada vez que nós fazemos um corte, estamos a vender 40, 50 mil euros, ou seja, estamos a dar 30 mil euros ou 40 mil euros aos baldios. Depois eles nem sabem onde é que vão de usar. E eles arranjam os caminhos, arranjam a igreja, arranjam qualquer coisa, mas não reinvestem novamente na sua floresta para que daqui a alguns anos eles tenham novos rendimentos. Atualmente já o Estado está a abrir mão desta cogestão e havendo capacidade técnica dos baldios, eles podem se tornar independentes e gerirem eles os baldios. Mas para isso o Estado, antes de abrir mão, deu-lhes um caderno de encargos, digamos, que é o plano de gestão dos baldios, que são as regras que eles têm que cumprir daqui para a frente. Ou seja, eles não podem, por exemplo, transformar tudo em eucaliptal. O eucalipto é uma espécie que nós usamos muito, que é de rendimento muito fácil, produz ao fim de 8, 9 anos, enquanto que os nossos pinheiros e os carvalhos que lá temos demoram 50, 60 ou 70 anos a produzir. E, portanto, o Estado já fez as regras para que estes baldios não transformem agora aquilo em espaços de fácil rendimento e que sempre se assegure a razão pelo qual foi criado o regime florestal. O regime florestal foi criado para assegurar aqueles territórios e para serem um regulador das águas e para proteger dos ventos. E por isso tem que se manter. Isto já eu disse que o Estado tem apresentado dificuldades em assegurar os recursos técnicos e materiais para garantir a gestão das áreas florestais sobre a sua corresponsabilidade e não é atualmente viável intervenções políticas que conduzem a uma alteração da lei dos baldios. Esta lei dos baldios, para ser mudada, tinha que as mentalidades tinham que ser mudadas também nos baldios, porque senão eles transformavam isto em noutras áreas. Conforme eu disse, já estão criados os planos de gestão dos baldios para estas áreas, planos de gestão florestal, e que é um sistema mais moderno e é entendido uma abordagem regional e permite a participação do setor privado. O Estado deixa-se substituir por associações de florestais ou por empresas de prestação de serviços para criarem alternativas àquilo que o Estado não está a conseguir fazer. O Estado de antes tinha, aqui na Serra, chegaram a trabalhar ao mesmo tempo 1.500 funcionários. Neste momento, Amarante, que é a sede dos serviços, tem 10 funcionários, portanto, para gerir os 6.000 hectares. Não é de todo impossível. Estes modelos de gestão têm que garantir a gestão do regime florestal, têm que ser, os compartes são obrigados ao cumprimento desse plano de gestão e tem que continuar a respeitar os usos e os costumes dos compartes. Para eles se tornarem independentes, têm que demonstrar a capacidade técnica para o fazer e têm que ter uma área de gestão que os justifique. O que nós estamos a aconselhar a eles fazerem é agruparem-se para criarem unidades de gestão de maior dimensão que são mais fáceis de gerir. E ainda assim, como também já disse, é importante que eles façam, que contratem empresas para atuar
E uma coisa que agora exigimos e que eles não gostam nada é que façam uma prestação de contas, porque antes, quando nós imaginem entregávamos 40.000 euros ou mais, chegaram a ser mais do que esses valores, e eles nunca tinham que fazer contas, prestar contas a ninguém. Eu até brincava com eles, se eles quisessem pegar e ir de férias ao Brasil com a aldeia toda, podiam-no fazer. Não é isso que se pretende, ao menos que parte do dinheiro seja reinvestido na floresta para que ela volte a produzir ou continue a produzir. E neste momento falamos nos fundos de investimento imobiliário florestal, que algumas empresas estão já a deitar mão para tentar ganhar experiência para depois poderem extrapolar para outros locais, porque aqui, como têm dimensão, facilmente eles conseguem criar rendimento e investir nesses fundos de investimento imobiliário. Também estamos a tentar promover a adesão a iniciativas de sumidor de carbono por empresas poluentes ou os grandes grupos económicos, alguns já aderiram a isto, e a Serra continua a ser procurada para muito turismo de montanha e pelos diferentes serviços ecossistémicos. Penso até na produção de cogumelos, que é um sistema livre e que muita gente procura. A mensagem final que eu deixava, e com esta termino, é um pensamento de um senhor Lao Tzu, que é o fundador do taoísmo, que era: se tudo se mantiver como antes, as mesmas causas têm os mesmos efeitos. Por isso nós temos que mudar sempre, porque se deixamos o barco andar, já sabemos onde é que ele vai parar. Vai parar outra vez aos incêndios, à falta de gestão. Por isso, era isto que eu tinha para mostrar. E agora vamos falar sobre isto, se vocês assim entenderem. Ok? Muito obrigado. Luís, muito obrigado. Eu gostaria de abrir para as perguntas e, aproveitando a posição de começar, eu mesmo colocando uma questão para você, Luís. É muito interessante porque aqui no Brasil temos em vários lugares toda uma questão de discussão de preservação, de autossustentação de áreas florestais, da natureza, né? Especialmente tem uma que é o estado de Minas Gerais, né? Que é um estado de muitas montanhas, de muitas florestas, mas que coincide também com o lugar de grande exploração de minério, né? E de águas também, né? Então, que isso causa um conflito muito grande em relação à preservação e à autossustentação das serras, né? E ao mesmo tempo, de uma viabilidade econômica que interessa aos municípios e às pessoas também, né? Porque é preciso reconhecer que também as indústrias de exploração de minério, de extração de minério, elas produzem empregos, impostos, né? Mas o problema é que isso, ao longo de 10, 20 anos, causa uma destruição terrível, né? E a partir do seu trabalho, eu fiquei me perguntando, e achei muito curioso você ter chamado a atenção no começo da fala sobre a palavra baldio, né? Dessa confusão de sem dono e de comunitário, né? E fiquei pensando pela sua própria fala, conforme você foi falando, que talvez a única saída, ou a principal, seria justamente trabalhar essa ideia do comum, né? Da participação, e tanto em termos de interesse, mas de própria exploração econômica, né? Torná-la viável, né? E se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, eu achei muito interessante e muito obrigado novamente. Sabe que, Marcelo, que a palavra, como eu disse, baldio, foi infelizmente mal escolhida. Os ingleses chamam-lhe os commons ao mesmo território, e os franceses também são as communes.
Portanto, só mesmo connosco é que foi uma palavra muito infeliz. Eu não sei se aí no Brasil vocês também usam o baldio para terra de ninguém. Não. Para terra de ninguém, sim, a gente não usa para comunitário. Pois, exatamente. Nós aqui temos isso de quando alguém me diz, isto é um terreno baldio. Não, não é baldio, porque o terreno baldio tem dono. O baldio tem alguém teoricamente a gerir aquilo. O Marcelo falou aí na extração de minério, eu não falei aqui, mas a Serra do Meirão também foi muito explorada por wolframio, principalmente na altura da Segunda Guerra Mundial, que nós tínhamos comprador na Alemanha de wolframio e vendíamos para lá. E aqui a serra foi muito explorada. E ainda hoje temos algumas consequências más disso, porque há muitos poços a céu aberto e que causam até algum perigo. O importante disto, mas seja para o minério, seja para outra coisa qualquer, é que haja regras que têm que ser cumpridas para fazer esta exploração, seja de qual for o recurso que está a ser explorado. Se na Serra do Marão e aqui em todos os nossos territórios comunitários, nós temos todos os baldios agora já têm o plano de gestão, que já não permite que seja explorado de qualquer maneira o território se isso puser em causa o fim para o qual foi criado o plano de gestão, ou seja, nestas áreas do regime florestal, os pressupostos que levaram àquela criação têm que estar garantidos. Não pode ser estragado o curso da água, não pode ser estragado os recursos, os habitats de alguns animais. Portanto, a palavra acho que será a regra, e convosco devia-se passar a mesma coisa, de haver regras para a exploração dos recursos naturais. Marcelo. Muito obrigado, Luís. Bom, estamos abertos. Quem gostaria de... Analisa, por favor. É assim, Luís, eu contava ouvir exatamente o inverso. Eu contava ouvir que a Serra do Marão não tinha sido não tinha passado por um processo de florestação e que com o tempo agora que tinha havido um processo de reflorestação e de um equilíbrio e preocupação com o ecossistema, mas pelo que eu percebi foi exatamente ao contrário, não é? Hoje em dia não se liga, quer dizer, não há a mínima preocupação com a reflorestação e com o ecossistema da serra. Não é bem assim, Analisa, porque só que os incêndios têm vindo a destruir grande parte do que está feito, mas ainda assim ainda há a tentativa de ir arborizando pelo menos as linhas de água, porque depois a floresta, se nós já conseguimos plantar na linha de água, ela depois vai alastrando, se não houver acidentes de percurso. Mas, de facto, ela foi arborizada desde o início do século XX, gradualmente, mas pouco resta dessa arborização. Ela chegou a um estado muito mau, de pouca floresta há. Nos 6.000 hectares, talvez haja 1.000 hectares de floresta viável neste momento. Acho que não é nada, não é? E tocou num ponto que eu ia a seguir, que era a questão dos incêndios. Eu também tinha uma ideia, pelos vistos é errada, em que os incêndios expostos que se deveria muito aos madeireiros, e pelos vistos não, deve-se aos pastores. Sim, a maior parte dos incêndios que ocorrem cá em Portugal são por negligência. Mas nestes espaços, como temos grandes áreas contínuas, e como não há tanta gente, estou a pensar que nos meios mais periurbanos, as pessoas fazem uma fogueira para queimar qualquer coisa e o fogo facilmente alastra, mas assume pequenas proporções.
Aqui na Serra o fogo assume proporções grandes porque são manchas contínuas de muito terreno arborizado ou com matos. O que acontece na maior parte das vezes é com o pastor, a queima, a renovação das pastagens que os pastores fazem teimosamente no final do verão, mas quando ainda há calor e há condições depois do fogo alastrar. As nossas guerras tivemos até há pouco tempo a fazer os nossos fogos controlados, as queimas controladas, que permite a renovação da pastagem e ao mesmo tempo, como o Clara dizia, a compartimentação dos espaços florestais, criar mosaicos com mato, sem mato, com árvores, sem árvores, e essa diferença de vegetação, de alimento para o fogo, permite que o fogo possa ser combatido a meio, num caminho ou qualquer coisa, porque ele diminui de intensidade ao atravessar um espaço diferente. Infelizmente, nem todos os pastores nos prestam atenção. Nós tentamos ir ao encontro das necessidades deles e fazemos reuniões. Onde é que vocês querem renovar a pastagem? Não queimem vocês, que nós fazemos isso, mas há sempre um teimoso ou não. E o problema é que depois os maiores fogos que nós temos da Serra do Marão são em setembro e em outubro, quando já está a época a acabar, já está a chegar ao outono, e as pessoas, os pastores pensam, em breve vai chover, se eu agora pegar fogo, as noites já estão frias, isto apaga rapidamente. Mas não apaga, e depois há proporções. Aquele maior incêndio de 85 foi no dia 15 de setembro, começou, teve uma semana a arder constantemente. E esse foi conhecido, o autor do fogo foi um pastor, precisamente. Obrigada. Muito bem, mais dúvidas? Essas queimadas que os pastores, que os donos de gado fazem, é gado ou é cabra, né? No caso, cabra. De cabra fazem, é para aumentar o seu terreno de pasto ou... Não. Não, o terreno que eles têm é sempre o mesmo. Eles têm as pastagens de inverno e as pastagens de verão. As de inverno são as mais altas, e depois do inverno, como aquilo fica cheio de neve, eles têm as pastagens de inverno mais baixas. E para terem alimento tenro, eles fazem a renovação da pastagem pegando o fogo. E depois, com o primeiro inverno, facilmente aquilo regenera e dava um alimento para as cabras. Só que as cabras depois escapam até às pedras, elas lambem as pedras praticamente, e por isso é que há um bocado dizia que as cabras precedem o deserto, porque depois das cabras não fica nada. Sim, e são muitos anos disso, né, dessa prática, e as pessoas têm dificuldade de observar que acontece esse fenômeno, que as cabras acabam com tudo e que as terras ficam cada vez mais áridas e mais difíceis de ter alguma coisa, alguma produção de alimento para as próprias cabras, né? Mas a Serra do Marão também é um espaço turístico importante em Portugal, né? Tem muita propaganda, muita propaganda, muita divulgação do turismo na Serra do Marão, né? Sim, é só turismo de natureza, porque a única oferta que a Serra do Marão tem é uma pousada que fica lá no ponto mais alto, até muitas vezes em inverno fecha por causa da neve, e de resto a oferta não há, felizmente acho eu, não há grande não há equipamentos, não há, eventualmente pode haver uma prova ou outra de corrida ou a pé ou de bicicleta, mas já muita pouca oferta de serviços ali na Serra do Marão, o que mantém aquilo com essa rusticidade e essa beleza que eu acho fantástico. É mais ecoturismo, né, no caso, sim. Que é interessante, o ecoturismo parece que não degrada tanto assim o ambiente, né? Ele preserva. Tá. E você, no seu projeto, que eu sei por alto, diz que
você queria plantar 100 mil árvores. Onde é que foi buscar essa informação? Numa tese bem grande. Eu vou te falar o nome. Está no Google, né? Sim. Deixa eu te falar. Não, isso é um outro projeto, não tem nada a ver com a Serra do Marão. Que não tem nada a ver com a Serra do Marão, né? Está errado, então. Eu estive associado a um projeto... Planejamento integrado da utilização das Serras do Marão e... das Serras do Marão e outra aqui que eu está abrindo aqui para eu ver. Essa moça que chama Mafalda, ela cita isso, que é o planejamento para a Serra do Marão e a boboreira para o Conselho de Amarante. Ok. Não, mas é bonita a tese dela. Sem dúvida que sim. É uma tese de 2000. A Serra, o que estava a referir era eu estive envolvido num outro projeto das 100 mil árvores, mas não era para a Serra do Marão, era uma campanha para arborizar com 100 mil árvores aqui a área metropolitana do Porto, os terrenos à volta aqui da cidade do Porto. E aparecem algumas referências minhas desse projeto e que poderá ter sido. Aqui, a Serra do Marão leva muito mais do que 100 mil árvores. Pois é. Era preciso muito mais do que isso. Portanto, mas sim, estamos sempre com projetos novos aqui à volta disto mas o que falta mais é o envolvimento da população local e pedir a participação. Estes processos deviam ser todos participativos e não são. As pessoas não, por princípio, não são descrentes do trabalho do Estado e não aparecem nas reuniões para discutir, ou por iliteracia ou por não terem vontade de participar. Portanto, mas isso todo português é assim. Eu próprio, a poucas reuniões da minha autarquia fui, portanto, onde todos nós temos possibilidade de ir às assembleias de freguesias e dos municípios, mas é muito raro ser participadas. Portanto, muito menos nestes meios de baixa densidade populacional, as pessoas não têm essa cultura de participar na discussão. E a história das queimadas é impressionante, né? Como isso, ano a ano, e todo mundo, e muitas informações, muitas tentativas educacionais, e continuam. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Queimam as árvores para plantar, plantio, pasto, etc. É difícil, muito difícil mesmo. Em alguns lugares do Brasil, como no Nordeste, em alguns lugares do Nordeste do país, e tem os projetos muito interessantes. Um é o Tamar, né, que é das tartarugas marinhas, que foi, no caso, a população foi envolvida para participar do turismo e para preservar a tartaruga e tendo um ganho financeiro, não indireto, mas direto, do governo. Em Fernando de Noronha é muito interessante, porque realmente a população inteira procura preservar a ilha, né, e pode entrar pouca gente. E em Alagoas também existe o envolvimento também da população, porque os guias turísticos são formados, escolhidos entre a população de pescadores e etc., principalmente os que eram mais predadores, no caso, as pessoas mais predadoras, né? Então, são escolhidos os guias dentre essas pessoas, que acabou dando certo. Até um certo ponto deu certo. Sim.
Depois desse incêndio no Pantanal, aí a gente tem que repensar muita coisa, né? Diz, Frei. Mas é Diga, muito... Zeferino, por favor. Bom, eu vou começar por uma referência, Luís. Conhecemos desde os nossos 14 anos e hoje fiquei surpreendido porque nunca, apesar do Interreg, nunca tínhamos falado sobre essa tua experiência profissional e, portanto, e deu-se a coincidência. Quando nós agendamos isto, eu ainda não tinha decidido vir até Terras Vila Real e, portanto, anteontem passar o Marão e agora atravessa-se por um túnel, portanto já não sofremos as arguras das curvas e contra-curvas da serra e é rápido. Do Porto até Vila Real demorava-se quase 2 horas e agora faz-se em 50 minutos. Portanto, e isto leva-me a dizer o quanto fiquei assustado com algumas fotografias que mostraste, nomeadamente uma imagem que eu nunca conheci de Amarante, nem nunca tinha visto, que no fundo Amarante, neste momento, aquele viveiro, não faço a minha ideia. Eu disse, onde é que é isto? Porque neste momento há ali prédios e prédios onde era o viveiro. E, portanto, é assustador. E terminaste com uma frase do taoísmo, em que, no fundo, muitos de nós, e acho que nós, infelizmente, e renovando o pedido de desculpa, se calhar mais alguém, até alguns amigos nossos comuns dos nossos 14 anos, não estou aqui por uma falha técnica, mas muitos de nós temos que reaprender, nós cidadãos do mundo, não é exclusivo a Portugal, e é um bocadinho este desafio que estes 4 que estamos a querer fazer, e se calhar como eu, seguir um caminho, é que nós todos somos seres que estamos aqui transitórios e tudo na vida não nos pertence a nenhum de nós, mesmo as propriedades privadas são transitoriamente que nos pertencem. E eu, sendo completamente um leigo na matéria que hoje falaste, acho que é uma coisa que fiquei a pensar, há uma certa hipocrisia, e não vou fazer apologia do despacho no tempo do Estado Novo, em que, com repressão, obrigou a fazer alguma coisa pela serra. Mas nós hoje temos mais comunicação, mais formas de alertarmos para os perigos, e o Estado desinveste em recursos financeiros, em recursos humanos. E, portanto, nós hoje temos mais... Antigamente havia menos comunicação, havia mais repressão, mas as pessoas tinham uma cultura de comunidade, se calhar de outra maneira. Hoje temos mais a comunicação social, temos mais alertas, temos intervenções e o Estado é todo, neste caso, o Estado, somos todos, Portugal, cada vez mais retiramos recursos, porque o número que deste se chegou a haver 1.500 pessoas a trabalhar, e hoje há 10, há uma coisa que não mudou. A área do Marão continua a ser a mesma. Não, o que mudou foi o investimento que o Estado faz nas coisas. Neste momento, nos últimos 20 anos, 30 anos, tem desinvestido completamente. Ou é interesses, ou é... Mas que outros interesses é que poderá haver mais elevados do que preservar o ambiente, que todos nós precisamos dele para viver? Não pode haver nada mais alto do que isso. Só te faltou uma referência desportiva. Serra do Marão, também isso perdeu. Era o Rally Portugal.
Luísa, gostei muito. E no final depois vou-te dizer a forma um convite que eu tenho para te fazer para nos reencontrarmos. Mas isso fica para o final. Com todo gosto. Foi um prazer estar com vocês. Espera aí que... Ah, mas ainda não acabou, ainda não. Eu mesmo gostaria de colocar mais uma questão, Luiz, pegando a fala do Zeferino. No começo do ano passado, morreu um dos grandes ensaístas literários e filosóficos, o George Steiner, inglês-francês, né? E ele tinha uma fala, assim, produção de muitos textos sobre filosofia e literatura, né? Principalmente francesa e inglesa, americana. E ele falava algo que sempre me pareceu muito importante e com a fala de hoje eu cada vez percebo que é mais estranha a nossa época, né? Que ele disse que em um certo momento da vida dele ele percebeu que não haveria como, por mais que ele vivesse, ele viveu 90 anos, que ele não conseguiria ler todos os livros que ele gostaria de ler, que ele não conseguiria visitar todos os lugares que ele sonhava visitar e nem fazer tudo que ele gostaria de fazer, mas que esse sentimento abissal que ele teve, ele conseguiu um reconforto nisso com a ideia de que tudo bem, desde que as gerações futuras pudessem ler os livros, visitar os lugares e realizar os seus sonhos, né? E essa dimensão de um futuro que a gente sonha não para nós, né? A gente sonha para os outros, né? Acho que cada vez mais isso no mundo inteiro, né? Essa dimensão está cada vez mais difícil das pessoas se querem compreender isso, né? E você trabalha, digamos, com o resultado objetivo dessa insônia, né? Dessa falta de sonho, né? É verdade. Bom. Alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Sim, primeiro Fernando, agradecer ao Luiz, que é muito interessante a sua exposição. Não sabia que o Salazar tinha contribuído para a preservação, não que imaginar, né? E não imaginava a diferença que está agora para antes, né? Essa questão toda de... E outra coisa que é sempre chocante é saber das queimadas, né? Isso é uma coisa muito chocante, muito desagradável, é muito ruim saber disso. Mas eu queria te perguntar, porque essa questão de meio ambiente, biodiversidade, ecologia, que é uma coisa relativamente, embora exista tentativas há muitos anos, é uma coisa relativamente nova, né? Nova de quantos anos para cá que isso é visto com mais atenção, né? O clima, etc. Eu acho que de uns 30 anos para cá que todo mundo ficou mais atento nisso. Todo mundo é o que eu queria, desculpe. Que está havendo mais atenção em torno disso. E a gente sabe que o que a gente está vivendo, AIDS, etc. e tal, foram coisas que possivelmente saíram da floresta, né? Vírus, etc. De dificuldade de preservação mesmo, né? Da China, que queimou lá não sei quanto, lá onde começou, AIDS, muita devastação na África, e diz que agora a próxima pandemia no Brasil. E a gente vê que, ecologicamente, que a ecologia é sempre uma luta, né? Porque os governos eles não têm uma atenção séria para isso, né? Tanto nos governos mais progressistas aqui no Brasil, todo mundo reclamava muito isso, teve a represa de Belo Monte, etc.,
Então, não tem muita dedicação, enquanto isso, a dedicação é mantida e feita por ONGs, né, organizações não governamentais mesmo. Algumas se tornaram bem grandes e outras, e as que se tornaram grandes têm essa proposta que você fala, né, da sustentabilidade, do poder usar a terra também, mas sem destruir, coisas assim do tipo. Tem uma empresa aqui no Brasil que é a Natura, que faz muito isso, e outras também, de extrativismo, né? De extrativismo sem o lado predador. Mas o que eu quero te perguntar é essa questão da ecologia mesmo, e meio ambiente, isso é uma luta, né, Luiz? A palavra que nós temos agora mais em uso aqui para definir esse quadro é a sustentabilidade. Nenhum de nós pode comprometer o futuro das próximas gerações com ações que possa destruir ou acabar com os recursos que os nossos filhos, os nossos netos ainda têm o direito de vir a usufruir daqui a 30, 40 anos. A exploração dos recursos tem que ser sempre sustentável, para que não acabem e para que os nossos filhos possam pelo menos usufruir, os nossos netos, de tanto como nós usufruímos. Têm que ser renovados, se possível, mas eles têm que estar garantidos para as gerações futuras. Acho que a sustentabilidade é isso mesmo. Sim, sim. E através da sustentabilidade, Luiz, concordo com você, que eu acho isso muito bom, muito boa essa sua fala, que eu acho que é através da sustentabilidade que determinados tipos de ideias, pensamentos podem ser mudados, né? E de costumes e hábitos arraigados e antigos. As pessoas... Os recursos dos antigos, dos povos, eram sustentáveis. Eles sabiam que não podiam esgotar os recursos, não é? Eles sabiam que, até por exemplo, na caça, não podiam matar os coelhos todos, porque eles tinham que ter coelhos para o ano seguinte, não podiam comprometer a água porque fazia falta para a rega. Portanto, eles sabiam. Agora dá a ideia que toda a gente é dona de tudo e que se este acabar vamos buscar ao outro lado. Pronto. Agora ocorreu-me em Espanha, nós temos o Rio Tejo, que é o nosso principal rio, com muita pouca água, porque os espanhóis estão a fazer transvasos que atravessam quase a Espanha toda para o sul de Espanha, para os regadios das frutas e dos tomates que lá têm. Sim. E, portanto, o que chega a Portugal, a Espanha tem uma cota de água que tem que garantir que passa na barragem deles, mas não é essa água quando chove muito, ou é por ano, não é? Portanto, chegamos ao verão com um caudal, um rio que era tão grande, tão caudaloso, é um fio de água que corre no verão. Portanto, isso não é sustentabilidade, seguramente. É interesses. Não. É interesses. Grandes interesses. Não, nem pequenos, grandes. É isso mesmo. Então... Fernando, você gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria. Em primeiro lugar, gostei imenso da apresentação, mas gostava de colocar aqui duas coisas. Uma é toda esta alteração que existiu a nível das áreas florestais, de acabar os próprios serviços, que antigamente eram os serviços dedicados termos florestais, que tinham os guardas florestais, que havia de facto produtores a produzirem na zona e que se criavam as condições. E hoje complica-se, porque um produtor que tenha meia dúzia de animais que exigem de documentação para funcionar, não já há hipótese sequer. Por outro lado, toda aquela estrutura que ainda apanhou de certeza das máquinas que havia, dos florestais, máquinas agrícolas, para desmatação, para limpezas concertadas pelos próprios serviços florestais. Eu acho que isso foi, de facto, um erro enorme em termos de estrutura florestal do nosso país. Foi um erro ter acabado com essa estrutura. Faz, exato. Completamente, estou de acordo consigo.
mas foi uma decisão política. Exato. Não assumida diretamente, mas da maneira como... Dou-lhe um exemplo. Eu entrei nos serviços há 31 anos, nos serviços florestais. Eu tenho neste momento 57 anos, abaixo de mim tenho meia dúzia de colegas pouco mais novos. Quando eu me reformar, o que eu sei, o que eu acumulei neste tempo de conhecimento, não tenho a quem passar. Portanto, isto vai-se perder. Mas, felizmente, quando eu comecei a trabalhar em Amarante, ainda tive gente que me ajudou, que me transmitiu conhecimentos da produção das plantas, da gestão dos baldios, isso tudo, mas agora isto está-se a acabar. Eu não tenho a quem passar o meu conhecimento. Portanto, a ideia é diminuir as pessoas na função pública, portanto, não dá para meter mais pessoas. O que acontece é que o Estado entende que poupa dinheiro se celebrar protocolos com entidades privadas. Mas uma entidade privada não é isenta como o Estado tem que ser. O Estado tem que fazer isto sem pensar no interesse que isto possa ter. Né? E não acontece com os privados. Os privados, se entrarem ali, é porque vão ganhar dinheiro. Exato. E o Estado perdeu dinheiro. O Estado enterrou na Serra do Marão muito dinheiro, mas foi em prol de uma causa que acreditava, acho eu, na altura, de ser o caminho correto, que era arborizar para segurar as terras, para garantir ar puro, para regularizar o regime hídrico, para garantir a fauna e a flora nas serras. Portanto, isto acabou. Não, eu, de facto, há aqui um caso que eu conheço bem, que é o caso da Serra da Eira e Candeeiros. O que era antigamente, que se produzia de animais, que era uma zona, digamos, de elite, até de vinos, que era uma coisa gira, até de vinos, e que hoje não existe nada, quer dizer, portanto, é o ICNF, depois são os chapadores, depois porque não sei o quê, mas depois são as câmaras, depois como envolve várias câmaras, ainda mais complexo se torna de gerir, por isso não é fácil, não, de facto. São vários os stakeholders que fazem parte disto, é muita gente. São exatamente. Sim. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Luiz, pela sua exposição e a todos que estão aqui. E vamos encerrar esse evento, que foi bastante interessante, com a proposta, já que nós temos a proposta reflexiva, muitas coisas para refletirmos, né, através da exposição do Luiz. E principalmente essa questão, né, das parcerias, até que ponto essas parcerias feitas com governo, empresas, etc., até que ponto isso realmente funciona ou não, né? Que tipo de fiscalização se pode ter, etc. Mas se me permite, eu acredito... Oi? Se me permite, eu acho que a nossa luta tem que ser nos processos participativos. Exato. Têm que dizer o que é que querem, porque senão temos, aí no Brasil não sei, mas temos aqui na Europa alguns partidos que movem as multidões acenando coisas bacocas que não são sustentáveis. As pessoas não pensam, portanto o que é preciso é pedir às pessoas que pensem no que querem e que pensem em consciência. Aqui no Brasil deu muito, eu ia falar exatamente sobre essa questão participativa, nos lugares que aqui no Brasil deu certo, que é o projeto Tamar, das tartarugas marinhas, que agora nada está dando muito certo. O projeto Tamar, tem o Fernando Noronha, tem vários projetos no Pantanal, que é o envolvimento da população, é o envolvimento exatamente feito através do envolvimento da população e do comprometimento da população de garantir
que a preservação daquela região. Na Serra, na Chapada Diamantina, na Bahia, isso é muito bom de observar, porque são poucos povoados, tem o Capão e outros lugares, são poucos povoados, e os guias turísticos, que são dessa população, eles também são guardas florestais, eles se sentem responsáveis pela preservação do ambiente, quando alguém joga lixo, eles vão, chamam a atenção, desde o jogar lixo até a questão do fogo, que é muito importante, e animais, né? Não mexer com animais, animais da região e coisas assim do tipo, não arrancar plantas. Então, é muito interessante isso quando a população participa, quando pelo menos parte da população participa. É muito bom. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Nosso Frinei está a fazer a despedida, já pode anunciar o cartaz que está por trás da Analisa, que já pode ir para o próximo mês. É a Analisa que vai anunciar, né? Já está.